Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje a gente vai aprender um negócio bem bacana aqui nesse vídeo. Como fazer depoimentos, como montar um depoimento de forma mais dinâmica utilizando apenas uma câmera. Quando a gente tem duas câmeras, três câmeras, fica fácil de deixar dinâmico, porque a gente corta entre as câmeras. Mas quando a gente tem uma câmera só é um pouco mais difícil. Mas aí tu pode dizer, ai Marvel, mas isso é óbvio, é só dar um crop na imagem. Sim, essa é a saída. Mas o grande problema é que as pessoas têm um pouco de dificuldade para saber aonde cropar a imagem. Não basta simplesmente, de forma aleatória, ficar dando crops durante o depoimento. Existe um método para fazer isso de forma profissional e que fique bacana, agradável para quem está assistindo. Quer saber como é que é esse negócio? Fica aqui comigo. Bom, e para poder mostrar isso para vocês de forma prática, como se faz a edição de um depoimento com apenas uma câmera, para deixar esse depoimento dinâmico, agradável para quem está assistindo, para que a gente... Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a nossa briga é pela atenção do espectador. Quanto mais eu consigo reter a tua atenção, tu aí espectador, melhor para mim, mais eu vou conseguir passar a informação que eu preciso passar, mais eu vou conseguir me comunicar com o espectador. Quando a gente tem um vídeo que é muito monótono, eu perco a atenção do consumidor, do espectador de forma muito rápida. O espectador acaba perdendo o interesse do vídeo. Então uma forma de deixar o vídeo mais interessante para quem está assistindo é ter uma decupagem. E o problema é que quando a maioria das pessoas tem apenas uma câmera, né? Nem sempre a gente tem mais de uma câmera disponível para gravar um depoimento. E depoimento, por sinal, é uma coisa que faz bastante parte do nosso dia a dia de videomaker. Hoje em dia, com esse boom do videomarketing, a gente faz muito videocase, né? Entrevistando clientes dos nossos clientes dos nossos clientes dando depoimentos e tal. Então é importante que a gente tenha uma boa técnica para resolver essa questão da edição do depoimento de forma dinâmica, bacana, mesmo tendo apenas uma câmera. Entendido isso, e que eu vou mostrar como é que faz isso lá na ilha de edição, a gente precisa ter um depoimento. Então eu vou dar um depoimento aqui que vai ser a base do nosso exercício. Beleza? Vamos lá, deixa eu me preparar. Parada seguinte, pessoal, estamos aqui no programa de edição. Eu vou utilizar o DaVinci Resolve, mas é o seguinte, pessoal, você pode usar qualquer programa de edição para fazer isso que eu vou ensinar, porque a gente vai tratar simplesmente de cortar, mas cortar no lugar certo e fazer um ajuste de escala, um cropzinho maneiríssimo. Vocês vão ver, inclusive, quanto de crop eu consigo dar, né, para não prejudicar a qualidade da imagem. Mas beleza. Primeiro passo, o que a gente tem que fazer? A gente precisa importar o nosso material bruto. Vamos importar o material bruto, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos normalizar esse áudio aqui. Eu não costumo normalizar, eu faço um outro processo. Uma hora eu falo disso, tá? Mas eu vou normalizar só para a gente conseguir enxergar melhor o waveform aqui do áudio, né? Vamos aumentar um pouquinho porque a gente vai usar bastante o áudio para cortar, para ser a referência do corte. Então, vamos aumentar a timeline aqui. Vamos começar decupando, né? Bom, eu vou contar para vocês como eu conheço... Bom, não preciso bom, né? Eu vou contar para vocês. Já vamos cortar aqui. Cortei, puff, deletei, já tiro espaço. Eu vou contar para vocês como eu conheci a Brasil Box, como nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar nos... aí a gente tem um respiro aqui, ó. O que eu fico de olho, tá? Eu fico de olho na timeline aqui, ó. Aqui eu tenho respiro, aqui eu tenho respiro. Lembrem-se que a ideia aqui é deixar o vídeo mais dinâmico, né? Para não prejudicar a atenção do espectador. Então, nasceu a minha relação com a Brasil Box. Beleza. Já vou adiantar para vocês que o artifício que eu utilizo é desse crop, desse ganho de escala aqui para simular duas câmeras, em duas situações, finais de frase e em momentos onde eu quero dar alguma ênfase. Deixa eu mostrar para vocês se eu fizesse só o corte seco tirando os respiros, tá? Vamos chegar aqui, ó. Eu chegaria aqui, eu vou tirar esse respiro aqui, que é... Eu não estou falando nada. E vou tirar esse aqui. Só deixa eu conferir aqui. Relação com a Brasil Box. Beleza. Eu vou contar para vocês como eu conheci a Brasil Box, como nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar no... Beleza, eu tirei os respiros, ficou mais dinâmico. Ok, mas ficou aquele jump cut.
O jump cut se usa bastante no YouTube, não seria um problema para o YouTube, mas quando a gente está trabalhando com um cliente final, pô, daqui a pouco está fazendo um institucional para uma empresa, um video marketing, alguma coisa assim, o jump cut não é uma linguagem muito da área comercial, né? Trabalhos profissionais não costumam utilizar jump cut. Aí o que a gente faz? Eu venho aqui, seleciono e vamos fazer aquele ganho de escala para simular duas câmeras, como se tivessem duas câmeras. Então, o que eu vou fazer aqui é bem simples, vou dar um zoom. De quanto pode ser esse zoom, Marvel? Aí é o seguinte, isso vai depender muito da resolução que tu está trabalhando. Se tu está trabalhando em Full HD, tu pode ir até um certo limite. Se tu está trabalhando em 4K, tu pode ir até um outro certo limite. Tu tem uma margem um pouco maior. Porém, existe um mínimo. O mínimo desse corte, desse ganho de escala, é de 30%. Por quê? Porque senão fica estranho, não tem uma diferenciação tão grande o suficiente de dar a sensação que é uma segunda câmera. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que ao invés de dar 30%, eu desse 20%. Vou botar aqui, ó. 1:200, tá? E vou baixar um pouquinho aqui, ó. Tirar um pouquinho do teto. Ou melhor, dar um pouquinho de teto. Vamos ver como é que fica? Box. Como nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar. Fica nítido que eu só aumentei um pouquinho de escala. Não parece ser uma segunda câmera. Eu não tenho a intenção de que a pessoa olhe e diga assim, oh meu Deus, ele está fazendo com duas câmeras. Não, mas tem que ter no mínimo 30% de diferença. Né? É que nem aquela regra do enquadramento, que tem que ter pelo menos 30 graus de diferença entre uma câmera e outra, entre um quadro e outro, para que fique mais bacana de assistir isso. Tá? Então eu gosto de fazer o seguinte. Eu venho aqui no mínimo para 35% ou 40% de aumento, tá? De ganho. Ó, eu dei 40%, eu fui de 1 para 1.40, 1.400 aqui. 140%, vamos dizer assim, de ganho de escala, tá? Ficaria assim, ó. Como nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar, viu? Tiramos o respiro, dei a ênfase na frase e tem um ganho de escala aí o suficiente para criar uma diferenciação entre o primeiro plano, plano master, e esse segundo plano mais fechado. Ó, vamos de novo. Nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar nos meus vídeos, fica dinâmico e fica natural. Né? Tira aquela sensação do jump cut, tira aquela sensação de pulo na imagem. Né? Beleza. Aqui, o que eu aproveitei para fazer, além de tirar o respiro, aproveitei para dar uma ênfase naquilo que é o tema desse depoimento. Ó. Conheci a Brasil Box, como nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar... Beleza? Ficou bacana, aí eu curti. Aí o que acontece? Eu estava falando sobre o quanto que eu posso ir, quanto que eu posso dar de escala. Eu posso dar de escala em 4K, teoricamente, eu posso dar até 200%. Ainda mais se eu for finalizar em 1080, que não é o caso, eu sempre finalizo em 4K, mas mesmo finalizando em 4K, gravando em 4K, eu ainda posso dar 200 de escala. Mas 200 de escala é muito. Mas se tu estiver filmando, é muito, por isso que eu não uso. Eu gosto ali dos 40% a mais de escala, que foi o que eu utilizei. 35%, 40% já está mais do que suficiente, já cria essa diferenciação e causa a sensação de segunda câmera. Se tu estiver filmando em Full HD, tem que ter cuidado. Full HD não tem tanta definição, nem tanta qualidade. Então, se tu aumentar demais, tu está esticando a imagem, vai pixelar a imagem. Vai ficar meio bagaceira a qualidade da imagem. Então, eu te diria que 30% a 35% seria o ideal. 40% estourando ali, tá? Que é mais ou menos o que eu utilizei se tu estiver filmando em Full HD. Tu vai notar que mesmo utilizando 30% a 35%, vai ter uma perda de qualidade na imagem. Mas não tem o que fazer, tá? Tá filmando em Full HD. Nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar nos meus vídeos... Vamos dar sequência aqui, tá? Vamos lá. Os mais antigos, acho que um vídeo de uns 2 anos atrás, no meu canal aqui, do meu canal do YouTube, eu tive um problema com a minha lente Sony 1650. É a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, essa lente. Ok. Uma coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte. A gente não pode usar esse recurso do ganho de escala, desse jump cut com o ganho de escala, muito seguido para não ficar aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, meio frenético.
Lembrem que eu estou dando uma dica aqui para que tu consiga encaixar esse recurso nos seus trabalhos profissionais, no teu trabalho que tu desenvolve para os seus clientes. Diferente de quando a gente está fazendo conteúdo para o YouTube, onde não tem problema ser mais maluco, não tem problema de ser mais dinâmico, tá? Mas aqui a gente está tentando dar uma cara um pouco mais profissional, então a gente não pode exagerar. Aqui eu cheguei num ponto que é o seguinte, ó. Sony 1650, é a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito essa lente. Ó, era uma lente que eu utilizava muito essa lente. Quero dar uma ênfase aqui. Mesma coisa, venho aqui. Corto. E era uma lente que eu utilizava muito essa lente. Dá para cortar aqui. Dá para tirar esse respiro aqui, ó. E era... Fica puxando o fôlego, né? Vamos tirar isso aqui também. Beleza. Vamos ver como é que ficou. Ah, vamos dar o ganho de escala. Um recurso bacana que tem é o seguinte, ó. Eu posso vir aqui naquele corte anterior, eu seleciono e dou um Ctrl C. Estou copiando aquilo ali. E chego aqui e dou um Alt V. Alt V no DaVinci é o Pass Attributes. Ó, Pass Attributes. Aí eu seleciono o quê? Position, porque eu mexi na posição, e Zoom. E aplico. 50. É a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito essa lente. Entendeu? E aí eu consegui transferir aquele ajuste de posição e de escala para o outro clipe. Isso faz com que eu não precise mais ficar mexendo na mão. E esse recurso do Pass Attributes, todos os programas de edição têm. Tem no Premiere, tem no Final Cut, tem no DaVinci aqui, como eu estou mostrando, tem em todos os programas de edição. Então, se tu não sabe, se tu nunca utilizou esse recurso do Pass Attributes, dá uma olhadinha porque tem forma de fazer, tá? Que mais? Ah, dá para tirar o respiro logo depois que eu falei. Vamos ver como é que ficou? 50. É a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito essa lente, principalmente no gimbal. Tem uma coisa que me incomodou aqui, que eu falo assim, é uma lente que eu usava muito essa lente. Eu repito a palavra lente, que não precisa, né? Vamos ver se eu consigo cortar. Que eu utilizava muito essa lente. Eu utilizava muito essa lente. Essa lente. Eu acho que dá para cortar aqui, ó. Vamos ver. Essa lente, esse segundo, essa lente, vamos ver se rola. Lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente... Quase, foi um pouquinho demais. Dá para tirar, acho que essa última parte aqui. Vamos ver. Vamos ver agora. Lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente... Faltou o to. Então vamos voltar, dar um Ctrl Z. E vamos achar esse to aí. Vamos recolher aqui. É um framezinho que está sobrando aqui. Vou botar para o lado aqui. E vamos ver se rola. É a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente no gimbal. Tá. Ficou demais também. A gente tem que cuidar para deixar orgânico. Vamos ver agora. A lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente no gimbal. E eu sempre usei muito gimbal. Rolou. Bora adiante. Eu sempre gostei de fazer imagem em movimento. Então a 1650 em 16mm é perfeita para usar no gimbal. Porque é uma lente nativa da Sony, então o foco automático funciona muito bem. E ela também tem um foco automático muito eficiente, por ser nativa. Abóboras, né? Tá falando coisa que não precisava falar. Não é esse o tema do depoimento. Então aí a gente pode entrar numa fase de decupagem, tá? De começar a separar o joio do trigo, separar o que realmente interessa ou não. É a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente no gimbal. E nas vésperas de um job, ó, aqui me deu a deixa. Apesar de ser curto, eu não gosto muito de colocar esse corte que vai e volta, tá? Mas eu vou ter que cortar aqui, porque eu não quero que apareça o jump cut. Vamos ver, e vou dar um Alt V para colocar aqueles atributos que já estão salvos. Ganho de escala e posição. 50. É a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente no gimbal. E
nas vésperas de um job, a Camila estava me ajudando ali com o equipamento, deixou cair. Tem um respiro aqui, a Camila, eu posso tirar, opa, vou tirar esse respiro, principalmente no gimbal. E nas vésperas de um job, a Camila estava me ajudando ali com o equipamento, deixou cair a lente quebrou. Não o vidro, mas o mecanismo dela quebrou. Pronto, e o mecanismo dela quebrou. Vamos tirar esse respiro aqui que não precisa também. Só vamos ver o que a gente vai fazer. Tem muito feeling nesse negócio também, né? Não o vidro, mas o mecanismo dela quebrou. Ó, aqui eu quero chamar a atenção para vocês que é o seguinte. Aonde que eu gosto, lembram que eu falei no início, aonde que eu gosto de colocar esse recurso para dar ênfase, para disfarçar o corte, tirar os respiros, mas também para dar ênfase a algum determinado assunto. Então eu aproximo a câmera, eu faço o ganho de escala ali para dar uma ênfase àquela informação. E também no final das frases, para conectar com a próxima frase, porque eu vou cortar, vou tirar o respiro, vou grudar a segunda frase, né, a sequência do que está sendo dito. E aí eu gosto de fazer também esse jump cut com ganho de escala. Vamos ver aqui de novo. Não o vidro, mas o mecanismo dela quebrou. A consequência disso... o mecanismo dela quebrou. Então eu estou terminando ali a frase. Vou tirar esse espaço aqui. Vou tirar o espaço. Vou dar um Alt V, Pass Attributes, foi. E aí eu termino a frase dando ênfase no final, na informação final, e já conectando com o início da segunda frase. A lente quebrou. Não o vidro, mas o mecanismo dela quebrou. A consequência disso é que eu não tinha uma lente para trabalhar. Viu? A consequência disso é que eu não tinha lente para trabalhar. Pronto. E assim eu vou indo. Eu não vou mostrar tudo aqui, mas eu queria compartilhar essa forma de editar que ajuda bastante para deixar o vídeo mais dinâmico, tirar os respiros, e mesmo com uma câmera a gente consegue deixar o vídeo muito mais atraente, mais interessante para quem está assistindo. Beleza? Eu vou dar uma sequência aqui agora na edição e vou mostrar o vídeo pronto para vocês. Eu acho que já foi suficiente para vocês entenderem a lógica da coisa. Não dá para deixar muito seguido, senão vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica chato, né? E ao mesmo tempo também, se a gente não desse o ganho de escala, só ficasse dando jump cut, também fica dando aquelas quebras na imagem que fica estranho, tá? Beleza? Vamos ver como é que fica pronto isso. Eu vou contar para vocês como eu conheci a Brasil Box, como nasceu a minha relação com a Brasil Box. Vocês vão notar nos meus vídeos mais antigos, acho que um vídeo de uns 2 anos atrás, no meu canal aqui, do meu canal do YouTube, eu tive um problema com a minha lente Sony 1650, é a lente do kit. E era uma lente que eu utilizava muito, principalmente no gimbal. E nas vésperas de um job, a Camila estava me ajudando ali com o equipamento, deixou cair a lente quebrou. Não o vidro, mas o mecanismo dela quebrou. A consequência disso é que eu não tinha uma lente para trabalhar. Nossa, fiquei, né? E agora? Como é que eu faço? Eu que uso tanto gimbal, eu que preciso de uma grande angular para fazer essas imagens, como é que faço, né? Quem viu o vídeo sabe, eu mandei arrumar essa lente, levei na Tecnifoto aqui em Porto Alegre para fazer o conserto dessa lente, mas eu não tinha essa lente pro dia seguinte. E eu acabei gravando um vídeo pro YouTube contando essa história e postei. Muitas pessoas me mandaram mensagens se solidarizando com a situação e tal, né? Algumas pessoas, inclusive, oferecendo as suas lentes emprestadas. Ô, Marvel, pega aqui, eu sou de Porto Alegre também, eu te empresto a minha lente, não tem problema nenhum. Eu fiquei muito feliz, né? Tipo, o pessoal super solidário comigo, assim. Mas um cara pegou e me mandou uma mensagem assim, no Facebook, ele mandou uma mensagem e falou assim, Marvel, a lente que tu quebrou foi essa aqui? E me mandou o link. E eu falei pra ele, não, ele mandou o link da 1855. Eu falei, não é essa, é uma 1650 e tal, é a lente do kit da Sony A6300, que no caso era a câmera que eu tinha na época. E aí ele falou, então é essa aqui, me mandou outro link. Eu falei, é essa aí. Aí ele falou, beleza, tô te mandando essa lente aí, daqui a uns dias tá na tua casa. E eu falei, opa, como assim, cara? E ele falou, não,
eu vou te mandar essa lente de presente, tô te dando de presente. Eu falei, por quê, cara? Tipo, não precisa, capaz. Eu peguei, a minha lente, essa que quebrou, mandei consertar, tipo, relaxa, de boa. Fico muito feliz de tu estar fazendo isso por mim, cara. Tipo, não tenho palavras para agradecer, mas realmente não precisa, muito obrigado. E ele falou assim, não, eu quero fazer isso em retribuição ao conteúdo que tu disponibiliza de graça para as pessoas e, pô, tu me ajuda um monte também, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, fico muito feliz em saber, mas realmente não precisa mesmo, não vai gastar teu dinheiro comigo, não precisa, pô, muito obrigado. E aí, enfim, eu recusei a lente, mas comecei ali uma amizade com ele. E esse cara era o Marcos Roberto, o dono da Brasil Box. E a gente começou a conversar por WhatsApp e tal, né? Ele muito querido. O Marcos é um cara fenomenal, assim, para quem tem o prazer de conhecer ele, aí ele sabe do que eu tô falando, né? A gente começou a conversar bastante e o Marcos, na época, ele já tinha Brasil Box, mas ele não trabalhava com lentes, com câmeras, não trabalhava com esse meio do audiovisual, ele trabalhava com importação também, né? Mas trabalhava com notebook, celulares, produtos de beleza, com outras coisas. E a gente conversando, e eu pensei assim, puta, esse cara é tão legal e já tem essa expertise. Aí eu falei, cara, tem um mercado, essa minha área de atuação, existe um mercado, existe uma demanda reprimida aí por equipamentos, por câmeras, esse tipo de coisa, daqui a pouco é uma coisa legal de tu trabalhar, eu falei pra ele. E ele, pô, é mesmo? A gente começou a conversar um pouco sobre esse mercado e tal, incentivei ele a começar a trabalhar nessa área. E aí eu acho que ele curtiu a ideia e começou a trabalhar nessa área. Começou a trazer algumas lentes e tal, e um tempo depois a gente acabou fechando uma parceria, ele acabou se tornando um patrocinador do meu canal. Mas isso, é importante dizer, que só aconteceu por causa do grande coração que esse cara tem, né? De lá no início se colocar à disposição para me ajudar, queria me dar lente e tal. E cara, isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Existem vendedores e vendedores. O Marcos da Brasil Box, ele não é só um vendedor de equipamento, ele é um parceiro, ele é um cara que depois que tu cria uma relação com ele, e não é só eu porque o Marvel tem um canal do YouTube, não, vários profissionais do audiovisual podem testemunhar a favor disso. Depois que tu cria um relacionamento com ele, cara, ele é um cara que vai se desdobrar em 1000 para te ajudar. É um parceiro ideal para quem está trabalhando no meio do audiovisual. Esse patrocínio que eu tenho da Brasil Box, essa parceria que eu tenho com a Brasil Box, ela só se dá porque o Marcos tem uma preocupação muito grande em ser parceiro de quem compartilha conhecimento, de quem está compromissado em ajudar as outras pessoas, da mesma forma que ele ajuda também outras pessoas do mercado audiovisual. Ele tem muito essa preocupação de querer ajudar o mercado audiovisual na evolução dos profissionais, em fazer com que o audiovisual brasileiro seja reconhecido pela qualidade. E, cara, não posso deixar de recomendar a Brasil Box e o Marcos Roberto. O Brasil Box é demais. Está precisando de equipamento? Fala com a Brasil Box. Não só uma loja, não só um bom vendedor, mas um cara que está compromissado em ajudar a comunidade do audiovisual. E aí, curtiu? Bacana e fácil, né? Eu acho que é bacana a gente ter essa noção do processo, da mecânica de como... Aonde? Da crop? Beleza, todo mundo sabe que é um bom recurso dar o crop, mas aonde? Aonde que entra esse crop? Né? Por isso que eu tinha essa intenção de mostrar para vocês como eu trabalho aqui. Espero ter ajudado aí no workflow de vocês, na forma como vocês trabalham, para melhorar a qualidade dos vídeos de vocês. Beleza, pessoal? Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e não te esquece aí, não deixa de te inscrever no canal, é importante pra gente. Falou? Até o próximo vídeo. Tchau!